passa, então, para a próxima fase, lembrando aí que mandem perguntas, tá? Se a gente não conseguir esgotar todas aqui, depois serão respondidas. Eu vou iniciar com duas aqui, que têm a ver, do Reginaldo, e é para Miriam, e do Galvão. É sobre medicamentos. Por que a CACI não autoriza a cobertura de todos os remédios de uso contínuo? Aí ele fala que toma um remédio para circulação, o Reginaldo, de uso contínuo, e este não faz parte da lista dos reembolsáveis. Ok, ele fala sobre isso. E tem aqui o Galvão, ele fala o seguinte: na rede de atendimento inclui o fornecimento de medicamentos de uso contínuo. Recentemente, a CACI mudou de empresa operadora e, mesmo assim, ele entende que o fornecimento continua falho. O que a CACI poderá fazer para melhorar esse atendimento? Aqui, por favor. Bom, com relação ao Reginaldo, de 2 em 2 anos, a gente revê a lista dos remédios que são autorizados, remédios de uso contínuo. Mas, mesmo assim, quando se identifica evidências científicas e o alto uso de certos medicamentos pela nossa população, a gente passa também a incluir e enfim, a cobrir esse medicamento. Então, eu gostaria até de ver depois, para a gente ver qual é esse medicamento, para ver da possibilidade de incluir ou não nessa nossa lista. Com relação à mudança das empresas que fornecem, que atendem ao nosso programa de assistência farmacêutica, é natural que, nesse primeiro momento, ainda continue a haver algumas falhas. Foi substituída a empresa que atendia vários estados, substituída por outras 2 empresas que precisaram passar por uma ampliação para poder nos atender, e, nesses primeiros meses, provavelmente, teremos ainda algumas falhas que vão ser sanadas ao longo do tempo. Mas gostaria de acrescentar que essas 2 empresas que foram contratadas, aonde já estavam devidamente implementadas e atuando, havia um nível de satisfação com essas empresas bastante alto. E a gente espera que, nos próximos meses, nesses outros estados, também o nível de satisfação com o atendimento e o fornecimento de medicamentos chegue ao nível dos outros estados, que o nível era alto de satisfação. Ok? Agora, uma pergunta para o Ricardo. Veio da Liana Maia. Ela é da Paraíba. As diversas entidades dos funcionários do BB, a ABB, a FBB, a ANAB, entre outros, têm contribuído com o projeto? Existe a possibilidade de o BB ou a CACI ajudar a disseminação desse projeto nos demais estados brasileiros, bancando a sua estadia, por exemplo? Prezada Liane, obrigado pela pergunta. Se eu tivesse mais tempo, eu ia explicar isso aí. Tá? Como o tempo foi reduzido, eu não pude explicar. Então, assim, por que eu falei aquela frase era mais importante? Tá? O acompanhamento seria da CACI e do Conselho de Usuários. Além de nós ligarmos cada 2 meses para o interior, tá? Para os agentes facilitadores, nós criamos também, dentro do nosso eixo credenciamento, a interiorização do nosso conselho. Para ter uma ideia, nós somos, na semana passada, até que antecedeu essa aqui, na terça-feira nós somos lá para Lajeado, são 120 quilômetros, nós estamos a 1 hora, 1 e pouco. Na quarta-feira, nós somos lá para São Leopoldo, 40 quilômetros de Porto Alegre. Na sexta-feira, nós somos para Bagé, 460 quilômetros, quase a fronteira com o Uruguai. E tudo de que forma? Tá? Através dessas entidades que nos patrocinam. De que forma eles patrocinam?
a gente cede espaço dentro do conselho que eles façam sua propaganda. Leva o seu banner, leva qualquer outra coisa. Mas, já que se fala tanto em dinheiro, o conselho não tem caixa, não tem nada. Nós vivemos da boa vontade das pessoas. Então, a ANAB tem nos apoiado bastante, a AFPB, a própria CACI também, porque cada 2 anos nós fazemos um encontro dos agentes facilitadores em Porto Alegre, que coincide com a Conferência de Saúde. Então, dessa forma, quando tem Conferência de Saúde lá em Porto Alegre, o normal é 250, 300 pessoas. Por quê? Porque gera interesse. Os agentes facilitadores trazem gente do interior também para ouvir o que a CACI tem de melhor. Obrigada. Eu quero colocar aqui que vocês podem fazer intervenções quando o tema diz respeito aí à fala de vocês, ok? Eu quero fazer um registro aqui. O Reginaldo, ele colocou aqui, eu quero fazer um elogio à atuação da Clínica Assis Santos, com marcação de horário. Bem, ele faz lá um elogio, então, para a Clínica Assis Santos, ok? Agora é para o Balestrin, e é do Davi Salviano. Parabéns por suas colocações e revisão do momento que atravessa o sistema de saúde nacional. Gostaria de saber a sua opinião se não existe uma grande lacuna em nosso país acerca da discussão do modelo assistencial a ser adotado por todos os atores desse setor, capitaneada pelo governo federal, mas... me ajuda, Salviano. Oi? Pressionada por todas as associações de expressão, como a ANAP, entre outras. Bom, Davi, obrigado pela pergunta, obrigado também pela referência. Falta um projeto de saúde para o nosso país. Não é para a medicina suplementar, e nem para os hospitais da ANAP, nem para a CACI, nem para o cidadão, nem para o médico cubano. Falta um projeto realmente de saúde para o nosso país. Onde é que queremos chegar com a saúde? Nós precisamos parar de discutir a remuneração e voltar a discutir o financiamento. O financiamento do setor é uma das piores coisas que existe no nosso país. O Brasil gastou, em 2012, vou sempre falar em números grandes, 400 bilhões de reais com a saúde. Desses, 55% foram gastos no setor privado e 45% no setor público. Ora, o Brasil, das 10 maiores economias do mundo, é a única onde se gasta tão pouco com saúde. É a única. O governo federal, ele gastou em 2012, ele tinha à disposição algo em torno de 65 bilhões de reais. Ele não conseguiu gastar tudo isso. 65 bilhões de reais dá algo em torno de 3% do PIB, que é muito pouco comparado com as outras economias mundiais, que gastam, em média, um percentual também semelhante, porém, gastam 76% na média do setor saúde é sustentado pelo setor público. Isto sim que é correto. Não pensem que pelo fato de fazermos parte do setor privado, e vocês também fazem, significa que nós achamos que o setor privado deva ser majoritário. Ele tem que voltar a cumprir o papel dele, que é o papel de desenvolver inovação, que é o papel de ajudar e de ser complementar da saúde. O setor privado, quando ele financia mais, ele, na realidade, ele está invertendo a lógica num país como o nosso. Nós somos um país de desvalidos. Me desculpem, mas nos últimos anos nós ouvimos um mote de que nós tivemos, não sei, algo em torno de 40 novos milhões de pessoas que ascenderam à classe C. Você sabe o que é classe C no nosso país? É uma renda familiar de R$ 1.200. Ou seja, é um conceito
muito, às vezes, aberto para que a gente continue a fazer exatamente aquilo que hoje se faz em saúde no nosso país, um projeto político. Não pense que eu estou na crítica, né? Mas nós temos que apontar que, se nós não tivermos um projeto de saúde para o nosso país, que entenda a saúde de três grandes eixos. Primeiro, eu vou chamar de cebola, modelo da cebola. A cebola ela é formada por cascas, né? Não vamos nos referir aos eventuais odores que ela pode soltar, né? Mas no núcleo da cebola está exatamente aquilo que está próximo ao cidadão, ao usuário. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer em função do nosso usuário, do nosso cliente, do cidadão brasileiro. Eu estou me referindo à saúde pública e privada. Eu não consigo ver distanciamento entre uma e outra, porque a saúde é uma só. Ela pode ser de financiamento e operação pública, e de financiamento e operação privada, de financiamento público e operação privada, e assim sucessivamente, porque o cidadão que está lá, no centro dessa casca, ele quer saber de três coisas. Primeiro, se ele vai ser atendido, se ele vai ter acesso, que é a principal função nossa, seja público ou privado, dar acesso à saúde ao cidadão quando ele precisa de um atendimento. E esse acesso ele vai perceber através de três coisas. Primeiro, se existe lá um agente atendendo ou se dispondo a disponibilizar saúde para ele. Pode ser médico, enfermeira, fisioterapeuta, nós próprios, um gestor, não importa. Alguém que esteja ao lado dele. O recurso humano está lá. Depois, ele quer ver estrutura. Então, ele quer ver tecnologia, quer ver equipamento, e quer ver, basicamente, tudo aquilo que significa para ele as suas informações. Hoje nós cometemos uma loucura quando não temos clareza a respeito dos dados, das informações a respeito da saúde dos nossos cidadãos, ou dos seus clientes, ou dos meus clientes. Nós tínhamos, sim, que ter uma visão clara das informações a respeito de saúde de cada um de nós, né? De repente, os americanos, aí, com esse sistema todo deles, aí, eles conseguem, eles estarem controlando a nossa saúde, né? De repente, é isso. A outra casca, ela diz respeito àquilo que você falou bastante. O modelo de assistência, a população está envelhecendo, então a assistência ela tem que mudar. Ao modelo de organização, ao modelo de estrutura, ao aparelho formador de recursos de saúde, ao modelo de financiamento. Isso sim vai importar, né, numa visão acima das pessoas. Se a gente, para fornecer o que temos que fornecer, temos que ter esses modelos atuando de uma forma harmônica. E aí sim, ter as macropolíticas, né? Política de saúde. Eu estava falando de financiamento e deixei por último para vocês saberem. Sabe quem mais gasta com saúde no nosso país? Somos nós, cidadãos brasileiros. Quando se diz que a saúde privada ela é majoritária, do ponto de vista de financiamento, e as pessoas logo falam, então é medicina suplementar. Não é. A medicina suplementar ela gasta mais ou menos aquilo que o governo federal gasta, algo em torno de 80, grandes números, 80, 90 bilhões de reais. Nós, cidadãos, gastamos 120 bilhões, tirando dinheiro do nosso bolso para comprar medicamento, para pagar consultas, para comprar materiais, para fazer pequenos procedimentos, que, na minha opinião, não deveríamos fazer. Na minha opinião, isso também deveria ser responsabilidade do nosso Estado. Então, Oviano, tentando aqui de uma forma, eu já os convido a participar de um projeto como esse, que nós realmente tenhamos condição de, nesse período, assim, queria fazer uma menção, se você me permitir. O ano que vem, 2014, na minha opinião, vai ser o ano da saúde, da discussão da saúde. Vocês sabem, né? 2014 não é só o ano da Copa do Mundo. Vão acontecer mais coisas além da Copa do Mundo, né? E as principais coisas vão ser exatamente as movimentações políticas que nós vamos ter no nosso país. Eleições para presidente,
eleições para governadores, renovação, eu espero, da nossa Câmara Legislativa. Ou seja, imagino que esses movimentos de junho, eles bafejem na gente um novo momento, e que a gente saiba aproveitar esse momento para discutir aqueles assuntos que são, no nosso caso, de real interesse para nós, que no nosso caso é a saúde. Então, nós temos obrigação, todos nós, de um ano que vem, estamos preparados para discutir o modelo de saúde que queremos no nosso país. Isso é importante. Eu queria fazer um comentário, Miriam, quando você fala de regulação, e eu vi que você mencionou o fato de que vocês apoiam, né, a Unidas apoia um projeto de regulação dos prestadores de serviços de saúde. Então, evidentemente que dentro do Estado democrático existe todos os aspectos de manifestação. Mas eu queria fazer duas considerações. A primeira, talvez vocês não saibam, o setor de prestadores de serviços de saúde privada é um dos mais regulados no nosso país. Nós temos as Anvisas municipais, as Anvisas estaduais, Anvisa, essa grande agência, como a gente vê, todos os produtos, todas as normas, todas as posturas, todas as organizações, elas são reguladas. Não é, como diz lá na Bahia, não é barraca armada, não. Não? Existe uma regulação. O que falta, muitas vezes, é uma percepção de que essa regulação ela acontece em função do cidadão. Né? A segunda coisa é que eu não consigo enxergar, nas agências atuais que nós temos, e nem numa futura, uma responsabilidade. Eu não sei se vocês gostam de ser regulados. Eu imagino que não. Eu não gostaria da forma como vocês são regulados. Porque não é uma regulação técnica, é uma regulação política. E a regulação política, ela não leva em consideração as reais necessidades do setor. Ela leva em consideração única e exclusivamente os drives políticos que estão na cabeça dos gestores naquele instante, dentro de um modelo mais amplo, ou de conquista ou de manutenção de poder. Então, eu digo para vocês que eu não gostaria de ser regulado por uma agência como essa. Né? Por quê? Porque eu acho que as instituições como as nossas são instituições absolutamente técnicas, focadas no desenvolvimento, focadas na inovação, e aquelas que porventura não sejam, que são cacetes armados, que são antros, que são locais onde se pratica uma má prática médica, onde se rouba, onde se desvia, onde não se cumpre todos aqueles padrões éticos e morais que a gente quer no relacionamento comercial entre uma parte e outra. E mais do que isso, no relacionamento humano e técnico, que uma instituição tem que ser, essas instituições têm que ser fechadas. Elas não podem sobreviver num mercado como esse. Há muitos anos atrás, eu gosto sempre de lembrar, que eu sou de São Paulo, então a gente ia lá na Santa Efigênia comprar pedaços. Santa Efigênia é um bairro lá de São Paulo, uma rua grande, que vende produtos eletroeletrônicos. Então a gente ia lá comprar uma motherboard, ia lá comprar um vídeo, e a gente montava o computador em casa. Ou tinha lá um técnico que montava o computador. Queimava, estourava, botava fogo na casa, não funcionava direito, mas a gente achava que estava pagando mais barato. Até o dia que nós passamos a nos conscientizar que era melhor ter uma tecnologia mais adequada, de grandes fabricantes, de grandes fornecedores, que fossem certificados e que, no primeiro momento, pudesse custar mais caro, mas no percurso, dentro de uma visão de vida, elas fossem mais adequadas. E hoje eu duvido que alguém monte computador aqui. Eu duvido que alguém leve o seu carro para ser consertado embaixo de uma jaqueira. Né? A gente leva os nossos carros para ser consertado em concessionárias, em oficinas adequadas, porque sai mais barato. Então, eu acho que em saúde a gente também precisa pensar assim. Né? Aqueles maus operadores, e eu acho que no setor público tem muitos maus operadores, e no setor privado mais ainda, precisam acabar. Nós temos que fazer um movimento
não para não dar sustentação. Nós precisamos fazer com que todas as instituições de saúde do nosso país busquem e a gente cobre uma acreditação. Porque a acreditação, entre outras coisas, é uma garantia externa de que existe qualidade. Pelo menos há um esforço de qualidade. E várias outras coisas, né? Então, talvez eu tenha me estendido aqui, principalmente nessa segunda parte, eu quero deixar claro para vocês que eu gostaria de colocar a ANAP e seus hospitais, primeiro como parceiros preferenciais de vocês. Porque nós temos, eu sempre digo, quando a gente se relaciona com gente parecida, que tem o mesmo DNA, é melhor. Mesmo que às vezes a gente fale línguas diferentes, de vez em quando, mas a gente se entende, porque pensamos igual. Pensamos no bem comum. Pensamos no desenvolvimento de técnicas objetivas e claras. Então, isso é muito importante. E dentro dessa percepção, a nós também não interessa ter operadores de plano de saúde que não devam existir e que existem, não sei por que motivo. Vocês devem saber melhor do que a gente, né? Porque eu sei por que existem prestadores que não deveriam existir. Então, até como me estendendo de novo, mas querendo deixar essa mão estendida, mais do que deixar a mão estendida, é pegar a mão estendida de vocês, é dizer que a gente tem condições de estar juntos, né? E, de novo, nós não vamos conseguir fazer nada em 1 ano, nem em 2, nem em 3. De repente, vai ser uma geração de gestores de boa vontade, como nós, que estão sendo forjados agora, para que a gente faça essa coisa acontecer no futuro. Isso aí. Eu só gostaria de dizer primeiro da minha satisfação de tê-lo nesse painel, de fazer parte desse painel com você, que eu não o conhecia. Falando em meu nome, não em nome da CACI, realmente a gente não gosta de ser regulado da forma que somos, sem dúvida nenhuma. Mas eu entendo que tem que haver alguma forma de regulação para exatamente se evitar esses abusos que ocorrem. Nós também estamos revendo justamente as nossas relações com os nossos prestadores, porque nós não queremos continuar nos relacionando com prestadores com práticas lamentáveis e que acabam por trazer grande prejuízo, não só prejuízo financeiro, mas principalmente prejuízo à saúde dos nossos participantes, né? E eu tenho certeza que a gente vai... Inclusive, nós estamos com um projeto de um novo modelo de remuneração, mas que a remuneração não é o mais importante desse projeto. O mais importante são as relações, as auditorias, a relação ética, a forma de trabalho calcada em protocolos clínicos, enfim, que vem exatamente ao encontro disso tudo que você colocou, né? E vários dos hospitais que estão no nosso piloto são associados da ANAP, né? Então, eu acho que nós vamos avançar muito, porque os objetivos são comuns, né, de melhoria dessa parceria, melhoria dessas relações e melhoria, principalmente, do atendimento e da qualidade dos serviços que serão prestados aos nossos associados. Obrigada. Agora, um pouco sobre credenciamento. Eu separei 4 perguntas aqui. A primeira é da Leopoldina. Miriam, você poderia falar sobre os critérios de credenciamento de médicos? Muito se fala de médicos que deixaram a CACI pelo baixo valor das USs, outros reclamam que querem e a CACI não os credencia. Ela considera que estranho que as doenças que mais causam morte as cardíacas, e não existe um médico cardiologista nas unidades da CACI. Uma segunda aqui do Amir. O Amir é de Direg, Minas Gerais, Direg 25. Nas cidades pequenas do interior, a rede de médicos credenciados é muito reduzida, quase nula. Para qualquer atendimento, o beneficiário tem que se locomover até alguma cidade polo.
o que acaba dificultando e até inviabilizando o atendimento. O que a CACI pode fazer para melhorar o atendimento nas localidades e corrigir essa distorção? Uma próxima pergunta do Mário Fernando. Seria oportuno indicar os médicos destinados a termos o plano saúde família ampliado, ou seja, com mais pessoas vinculadas aos associados da CACI? Não é bem credenciamento, mas... Uma outra aqui é do Hermínio, que é diretor do Rio Grande do Norte, Natal. É fato a dificuldade de credenciamento no interior. Diante dessa situação, ele faz uma proposta. Seja estendido o Mais CACI a qualquer especialidade médica, no sentido de incentivar médicos a se credenciarem, para que, se tenha sucesso nessa empreitada, colocar um plus ou um percentual maior. Caso isso não seja possível, a alternativa seria ampliar o quadro de profissionais médicos das clínicas CIS, de modo a programar atendimentos via deslocamentos de médicos às cidades do interior, onde não existem médicos credenciados. Obrigada pelas perguntas. A pergunta da Leopoldina aqui, muito se fala de médicos que deixam a CACI pelo baixo valor. Bom, Leopoldina, não é exatamente isso. A CACI não paga menos do que outras operadoras de saúde. Pelo contrário, pagamos mais do que muitas outras operadoras de saúde. Você diz que outros reclamam que querem e a CACI não os credencia. Com o advento da resolução que determina que cada um que descredencia você precisa colocar, especialmente os hospitais, outro no lugar, a gente tem uns critérios que levam em consideração o número de associados naquela região, naquele município, e a quantidade de médicos que precisa para fazer aquele atendimento. Porque quando você, por exemplo, digamos que eu tenha 2 cardiologistas num município, nenhum credenciado, aí eu credencio um, e normalmente a primeira pergunta, quando se vai credenciar, é quantas vidas você tem a me oferecer. Então, digamos que eu tenha 100 vidas naquele município para oferecer, ou 1.000 vidas. No momento que eu vou credenciar o segundo, essas 100 vidas são divididas por 2. E aí, em lugares, principalmente onde a gente tem mais médicos, isso acaba, às vezes, a gente ficando com a rede, os bons acabam se descredenciando e a gente acaba ficando com os menos bons, digamos assim. Então, a gente tem critérios, sim, para credenciar, né? Levando em consideração a quantidade de pessoas e o número necessário para o bom atendimento dessas pessoas. É lógico que hoje nós temos problemas, porque só nos últimos anos ingressaram na saúde suplementar em torno de 12 milhões de pessoas que estão disputando aí os mesmos hospitais, os mesmos profissionais, basicamente, e isso fez com que a demanda pela utilização desses serviços aumentasse e a gente tivesse mais dificuldades de ser atendidos também. A questão de ter nas clínicas CIS cardiologistas é uma questão a ser discutida, tá? Levando em consideração justamente que é uma das causas aí que mais atingem os nossos associados. A do Amir, com relação às cidades pequenas do interior, as pessoas realmente precisam se locomover, muitas vezes, porque lá não tem nenhum médico. Ou, quando tem, ele não é credenciado. Quando precisa de especialista, normalmente tem que sair dos municípios pequenos, porque nos municípios pequenos não há especialistas. Mas tem uma forma de resolvermos isso, que foi a forma que o Maeda apresentou aqui, através dos agentes facilitadores, que no Rio Grande do Sul conseguiram credenciar em 3 anos e meio, nos municípios menores do Estado,
e, com maior dificuldade, conseguiram credenciar mais de 1.000 profissionais. E amenizou muito o problema da falta de atendimento no interior do Estado. Então, acho que essa é uma experiência que deve ser levada e trabalhada em todo o país. Só que, óbvio, é um trabalho voluntário, precisa de voluntários com muita vontade de nos ajudarmos. Mas essa forma dos agentes facilitadores tem ajudado muito a CACI, porque muitas vezes os nossos profissionais que estão na capital, os nossos negociadores que estão na capital, vão para o interior e são mais um vendedor, digamos assim, para aqueles profissionais que estão no interior. Já o nosso funcionário, o funcionário do banco, o associado da CACI, que está lá no interior, ele tem uma relação de amizade, uma relação social com esses profissionais que, às vezes, que na maioria das vezes, facilita a gente fazer esse credenciamento de profissionais no interior. Então, é uma sugestão. Ao mesmo tempo, a gente tem conversado muito com os superintendentes do Banco do Brasil nos estados, para que os gerentes do banco no interior nos ajudem a manter esses profissionais, a fidelizar esses profissionais, ou ampliar a nossa rede de credenciados, uma vez que fazem negócios com o banco, né? Então, é uma outra forma que a gente tem pedido ajuda ao banco nessa situação. Com relação à pergunta do Mário, seria oportuno indicar medidas destinadas a termos o Plano CACI Família ampliado? Existe o nosso Plano CACI Família ampliado aqui, você fala no sentido de mais pessoas poderem aderir. Nós temos uma limitação legal que limita até o 3º grau, tá, de parentesco. Então, acima, a mais do 3º grau, nós não podemos fazer essa ampliação. O Hermínio Sobrinho, também com relação à dificuldade de credenciamentos no interior, que seja estendido mais CACI a qualquer especialidade médica, essa é uma coisa que nós sempre discutimos na diretoria, aonde, naqueles municípios onde eu só tenho um especialista, por exemplo, a gente faz essa discussão, sim, para ampliar o Mais CACI. E o Mais CACI já é um plus. Os profissionais que fazem parte do Mais CACI, eles já ganham um valor diferenciado para atendimento aos associados da CACI. Ok? Agora, eu vou fazer aqui para o Maeda. Da Eliana, e ela não colocou de onde é. Senhor Maeda, como leiga e desconhecendo todas as implicações, eu pergunto, em municípios como Santa Vitória do Palma, não seria o caso de ter um médico clínico geral com uma remuneração distinta, fazendo atendimento e triagem dos casos mais graves e encaminhamento posteriormente até para outros municípios maiores, caso necessário? Aqui o Tremarim faz uma colocação, ele fala que não é pergunta e sim uma constatação. A CACI precisa de mais maedas, voluntários. Esse trabalho... Esse trabalho deve ser copiado por todos os estados. Como foi falado ontem, saúde é felicidade, e creio que a felicidade gera saúde. Este prazer de poder ajudar a comunidade gera felicidade e, consequentemente, gera saúde. Parabéns pelo trabalho. Bom, primeiro eu vou responder para a Liana. Liana, Santa Vitória do Palmar realmente é uma cidade muito longe de qualquer recurso. Estão ouvindo? Tá. Mas, como eu falei anteriormente, o nosso conselho de usuários, a gente é consultivo. Nós não temos ingerência, né? E é em termos de caráter de voluntário. Agora, repassaria para quem de direito, que seria a CACI e o banco. Bom, agora, ao Tremarim, eu não posso... O Tremarim é do Sul, tá? Ele tem acompanhado desde o começo, e realmente, assim, ó, dá muito prazer em ajudar as pessoas.
Porque, na verdade, a gente é um pouco egoísta também. Eu imagino assim, se um dia eu estiver passando lá por Bagé, qualquer interior desse, eu sei que vou ter pelo menos assistência primária, lá para, pelo menos, o pequeno coisa assim, para poder, de repente, me deslocar numa cidade maior. Mas eu não vou deixar de ter uma assistência médica lá. Então, é dessa forma que a gente pensa. Talvez um pouquinho no seu umbigo, mas pensando grande. É dessa forma que a gente vê lá no nosso conselho. A gente foi passado há pouco que havia 95 IPs, né, naquele momento, acompanhando o nosso trabalho. Okay? Para o Balestrin. Guanabara, é isso mesmo? Como a ANAP convive com as várias situações de sobrepreço dos materiais especiais e órtese e próteses? Existe culpado ou culpados nessas ocorrências? Eu vou colocar mais uma aqui, vamos ver se a gente consegue, se o tempo dá para falar sobre. Como você vê questões da remuneração, aqui é do Adelmo, tá, gente, de São Paulo. Como você vê a questão das remunerações dos hospitais em um mercado altamente tecnológico e com arrecadação finita por parte dos usuários e empresas de saúde suplementar? Não conseguiu? Vou ser rápido. Do ponto de vista das questões que envolvem o OPME, na realidade, a ANAP não convive com sobrepreço. Né? Na realidade, falando a respeito de OPMS, não existe uma convivência com aquele que quem perguntou, chamado sobrepreço. Né? O que é importante é que o conjunto das instituições ligadas, nós fazemos esse trabalho entre nós, ele busca, primeiro lugar, e eu acho que essa é uma atitude meritória, todos devem buscar uma segunda ou terceira opinião, isso é claro. Né? Porque, hoje em dia, todo mundo tem que ter um plano B ou C, não se pode simplesmente ir direto. Né? Outro aspecto é que existe no mercado mundial um conjunto muito grande de produtos que estão à disposição do mercado mundial, mas não estão à disposição do mercado brasileiro. Por quê? O inferno regulatório, de novo eu vou voltar à regulação, o inferno regulatório que existe no nosso país é tão grande que acaba provocando um mercado restrito. Então, as opções que você passa a ter são tão restritas, e quando você tem uma opção restrita, você diminui a capacidade de você escolher, e é nesse instante que você coloca uma coisa muito ruim chamada intermediário. Então, os intermediários, sabendo que o mercado tem 2 ou 3 produtos que são de boa qualidade e outros que não são, nesse instante, aquela voz melíflua, né? aquele operador de produtos que é desonesto e que sabe que existe muitas vezes aquela questão, que é a questão onde a decisão do profissional e às vezes da própria instituição, ela tem peso, se utiliza disso para promover a utilização de produtos que são mais caros. Estou dizendo que são inadequados, mas são mais caros, e só são mais caros porque conseguem estar no mercado que é um mercado regulado, mas é um mercado que, de novo, não é favorável ao cidadão brasileiro. Ele é só favorável a algumas grandes corporações. Então, vamos ter essa mensagem também, para a gente ver como é que a gente faz para tentar ampliar o leque. Né? Hoje, quando alguém vai comprar um carro, antigamente eram 2, 3 carros. Nem pizza, né? Sempre. Hoje você vai numa pizzaria, tem 30 tipos de pizza, você não sabe nem o que escolher, mas você, né, tem uma para cada gosto. Antigamente, quando eu era menino, só tinha 3 tipos de pizza. Era mussarela, calabresa
e presunto. E tinha leite também, que a gente chamava de sardinha naquela época. Então, graças ao conjunto de opções, você consegue escolher melhor. A outra questão, que é a questão do recurso para manter hospitais de alta tecnologia, de novo, é uma questão de financiamento. Eu não acho que o sistema precise manter um conjunto grande de hospitais de grande tecnologia. Não sei onde é que está escrito isso. Né? Da mesma forma que você não tem um especialista na pequena cidade, não é justo que a pequena cidade tenha um hospital que faça procedimentos os mais complexos possíveis. Para quê? Isso não acontece no Canadá, não acontece nos Estados Unidos, não acontece em nenhum país desenvolvido. Quem precisar desse tipo de atenção, se desloque para um centro de maior competitividade, um centro de maior especialização, e faça o seu procedimento lá. Nós é que, às vezes, acabamos sustentando, né, esta questão de uma forma inadequada. De novo, por quê? Falta organização ao sistema. Que é esse trabalho que todos nós temos que fazer. Então, vamos tentar, de alguma forma, ter um financiamento, primeiro, mais público e menos privado, e quando tivermos o financiamento privado, que seja um financiamento correto e adequado para cada uma das instâncias que elas têm que ser. Obrigada, Balestrin. Agora, as considerações finais. Então, da minha parte, muito obrigado. E gostaria de, mais uma vez, tá? O exemplo do Rio Grande do Sul, que a gente tivesse em todo o Brasil, não precisa de ser Maeda, não precisa de ser ninguém, gente. Que tivesse voluntário para todo o Brasil. E como muito bem falou o nosso amigo Balestrin, nós precisamos desse financiamento. O que é esse financiamento? Nós não queremos nada, é um trabalho de voluntariado. Mas agora a gente gastar em passagem, hospedagem, alimentação, aí é muito difícil fazer esse voluntariado, porque a nossa boa vontade, o nosso trabalho nós fazemos. Agora, de repente, ser financiado por alguém, por uma instituição, então fica o convite, quem sabe, porque assim, muitas vezes nós passamos já para todos os conselhos, para todas as unidades, o nosso kit de agente facilitador. Mas o que precisa, gente, muitas vezes a expertise, é de chegar lá, olho no olho, falar com o superintendente, mostrar a necessidade, falar com o administrador de cada agência, falar com o agente facilitador, quem pode se interessar nisso. É da ligação frente a frente, isso aí que está precisando muitas vezes. Então, fica o nosso convite, tá? E a nossa disposição em trabalharmos em prol da nossa CACI. Bem, acho que ficou claro com os debates de ontem, hoje, a necessidade, o grande desafio que nós temos pela frente. Não só a CACI, mas todo o sistema de saúde suplementar e, inclusive, saúde pública. Nós teremos que nos repensar, nós teremos que quebrar paradigmas, colocar o dedo nas feridas e algumas coisas e fazermos um debate com todos os nossos, com toda a sociedade, mas trazendo aqui com todos os nossos associados da CACI. E, por isso, a importância de eventos como esse, Sérgio, da ANAB, para que essas lideranças todas que estão aqui, são formadores de opinião, possam nos ajudar nesse debate que é inevitável que aconteça. Teremos que fazer esse debate para continuarmos a prestar assistência de qualidade que a CACI presta ao preço que a CACI consegue prestar, né? Então, temos um grande desafio e foi muito importante estar aqui. Agradeço a vocês todos, agradeço a ANAB e a vocês aí que nos ajudarão no futuro breve a fazer essa discussão com todos os nossos associados do país. Obrigada. Muito obrigada, Miriam, Maeda, Balestrin. Foram muitas perguntas e essas perguntas serão entregues e respondidas. Ok? Muito obrigada.